pessoal, tudo bem? Desculpa, eu tô um pouco atrapalhado hoje. Me atrapalhei aqui no horário, na organização. Então a gente tá um pouquinho na correria. Vamos lá, respirar. Bom, o papo de hoje é com o Marcelo Tosi, cavaleiro do One Day Event, né? Do One Day Event, não, desculpa, do concurso completo de equitação. Um eventer. O Marcelo já tá aí, eu vou deixar só um pouquinho o pessoal entrar, tá, Marcelo? Eu já chamo você. Desculpa, a gente tá um pouquinho bagunçado hoje, mas já já eu me organizo. Deixa eu baixar um pouco aqui a luz. Não, é isso, é o outro lado. Aqui, agora vai, agora sim, agora eu consigo ver vocês. Bom, gente, boa noite. Vamos começar mais uma entrevista. O papo de hoje é com o Marcelo Tosi, cavaleiro do CCE, que já foi cavaleiro do salto, criador de cavalo. Ele tem uma fábrica de ração, trabalha aí com alimentação, depois ele explica melhor isso pra gente. Participou dos Jogos Olímpicos de Atenas como assistente técnico, morou na Europa, teve com o Neco. Bom, é um cara aí bastante rodado no mundo do salto. Foi um cavaleiro do salto durante muitos anos e eu vou chamar ele já já pra gente começar as entrevistas. Só vou lembrar rapidinho as entrevistas da semana. Hoje a gente tem o Marcelo Tosi, agora às 8 horas da noite. Amanhã, às 4 da tarde, tem o Olivier Philippe Aerts, cavaleiro belga. Na sexta-feira, às 8 horas da noite, a Priscila Azevedo. E hoje a gente teve essa super surpresa, essa notícia maravilhosa. O Ludwig Bierbaum topou fazer entrevista com a gente. Agradecer aí o Yuri Mansur pelo contato. E espero que dê certo. Vai ser, se eu não me engano, 3 da tarde ou 4 da tarde aqui do Brasil. Eu acho que é às 3. Mas eu confirmo isso pra vocês. Já tá, na verdade, já tá até postado nos stories, os horários, tudo direitinho. Então, sem mais delongas, vou chamar o Marcelo, a gente começa o papo. Cadê o Marcelo Tosi aqui? Beleza, Marcelo. Sendo convidado a participar da live. Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, e você? Ótimo. Desculpa aí a correria, eu me atrapalhei aqui no horário. E aí acabei me enrolando para começar. Eu vou só pedir para você baixar um pouquinho o seu celular, porque a hora que divide a tela, isso, senão a gente fica vendo só. Aí tá perfeito. Se conseguir parar ele aí. Vou arrumar alguma coisa para segurar ele aqui para a gente conseguir. Tá bom. Bom, enquanto isso, queria agradecer você aí por ter aceitado o convite. É muito legal, acho que a gente falou um pouco disso durante a semana, de falar um pouco também dos outros esportes, falar um pouco também, dar um pouco de espaço para coisas que não sejam só o salto, que embora seja a minha, vou dizer, a minha praia, ou onde eu me sinto mais à vontade, não é só de salto que vive o Brasil, não é só de salto que vive o mundo. Então, obrigado por ter aceitado esse convite. E para a gente começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação de quem você é. Resumo assim, poucas linhas, para eu começar as perguntas e a gente começar esse papo. Pode ser? Pode, vamos lá. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar junto aí com a comunidade hípica. Eu sou, para começar, sou um apaixonado por cavalo, né? Acho que isso é uma das coisas bacanas. E desde de pequeno monto cavalo, meu pai montou, me colocou no esporte. Então a gente vem aí buscando sonhos e de competição, de criar, de passar para os outros. E a gente tá nisso aí há muito tempo, nessa estrada. Show de bola. Bom, a primeira pergunta de todas é óbvia, mas eu tenho que fazer ela, que é quando, como e onde você começou a montar? Eu comecei em Jaboticabal, na cidade que a gente reside, a família, né? Com meu pai, na Unesp de Jaboticabal. Meu pai era professor aqui da Unesp, professor titular de nutrição animal na cadeira de grandes animais, e ruminantes e equinos, e professor na cadeira de equicultura e exterior julgamento também, para zootecnia e veterinária. E lá ele sempre também foi apaixonado a cavalo, montava, e ele iniciou uma criação de cavalos para esporte, antes de ter a associação do BH, com a finalidade de até poder fazer pesquisas de nutrição, pesquisas bacanas, assim, né, testando ingredientes e nesse sentido. E com isso, eu e um menino, filho de um colega dele, do tio Roberto, Paulo Rodrigues, a gente começou a montar com meu pai.
E de lá ele arrumou um professor que vinha de Ribeirão e montou uma escola dentro da universidade, como é mais ou menos o estilo nos Estados Unidos ou na Europa, né? Algumas universidades que têm equitação. E lá ele arrumou um rebanho no Sul através do Exército e foi a Brasília, conseguiu no Ministério da Agricultura e começou a criar cavalo de esporte, criava de 10 a 15 pontos por ano, vendia e tinha uma escola permanente lá de 25, 30 alunos. E foi ali dentro da Unesp, em Jabuticabal, que eu comecei. E você tinha anos? Eu tinha 4 anos. Já faz um 4? bom tempo. 4 anos. Comecei a montar com 4 anos e a escolinha, acho que tinha 6, que começou praticamente uma escolinha, né? Um professor com aula, tudo. E meu pai sempre ajudou, mas ele tinha os afazeres dele, montava o cavalo dele à tarde e a gente montava ali junto. Show. Você começou a competir pelo salto, é isso? Isso, a minha vida toda foi salto. Fiz toda a carreira de mirim, né? Naquela época, as provas que começavam com I10, I20, não tinham provas que nem tem hoje. Isso em 77, 78. E fiz júnior, depois não tinha Young Rides na minha época, que no Brasil pelo menos não tinha. E fui a sênior com 18, 19 anos. Com 19 anos que eu fiz a primeira prova de completo. E já tinha feito 1 ou 2 anos de grande prêmio de Pão de Açúcar, um cavalo que meu pai iniciou aqui, até a criação da Unesp. E eu peguei esse cavalo fazendo em 20, em 30 e um dia é um sonho, né? Ir pular um Pão de Açúcar e na prova principal. Então, calma aí que você, de repente, você tinha 4, você já está com 19. É isso aí. Porque são 15 anos aí, não passa em 30 segundos. Você saltou a categoria de base, você teve resultado, qual foi o seu primeiro cavalo? Conta um pouquinho desse seu processo de formação, como quem era o seu professor, formação aí de cavaleiro. Meu primeiro e principal professor era meu pai, né? E montava, foi da equipe do CPOR por 3 anos de salto, então tinha uma base, a base militar, que era uma base muito boa dentro do Brasil, e formou muitos cavaleiros e ainda forma, né? E depois veio o seu Clítis Ferreira de Ribeirão, que começou a escolinha, ficou um tempo com a gente. O Duda Marquesi passou 2 anos aqui dando aula para gente. Teve o Nani Bozon também, uns 6 meses. E eu com 13, 14 anos, não lembro porquê, mas não tinha mais professor que vinha. E eu comecei a montar meio que sozinho, né? Meu pai ajudando, mas no dia a dia era sozinho. Não por opção, por falta mesmo de ter instrutor, alguém vir. A dificuldade e meio autodidática ali, montando. Meu pai, no dia de saltar, ele me ajudava uma vez por semana. Meu primeiro cavalo era uma égua de 1,57, com bastante sangue de inglês, com filho de égua do sul, e de 6 anos. Então eu montei, desde novo, muito cavalo jovem, né? A gente não tinha condição de comprar cavalo e tinha que formar os cavalos. Meu pai montava cavalo para nós, para formar, ajudar, e para ter o cavalo dele, também gostava de competir aqui na região. Então, eu fui montando um cavalo novo, de cavalos diferentes, desde novo. Certo. Isso é uma coisa engraçada. Vou entrar nessa discussão com você, mas é isso. Você não é o primeiro nem o segundo, muito menos o terceiro cavaleiro que eu entrevisto, que virou profissional e que começou montando um cavalo novo. E a gente tem essa cultura de que cavalo novo, cavaleiro novo, cavalo velho, cavaleiro novo. Mas não é uma verdade de muita gente que continuou no esporte, que fez carreira e que fez dar certo. Eu acho um dado curioso isso. Eu acho que é importante, né, um cavalo já com experiência ser um professor. Mas, por outro lado, a médio e longo prazo, a gente aprende muito, né, com o cavalo novo. A gente tem que ensiná-lo. E a gente ensinando um cavalo, a gente aprende a fazer o correto. Tendo uma instrução como ensinar esse cavalo, a gente vai aprendendo pro longo da vida aí, pegando essa experiência. Eu acho que isso é importante para o futuro. Tá ótimo. Bom, aí você foi fazendo esse cavalo, você tem algum título importante? Mirim, Júnior, alguma coisa assim? A gente no começo não dava muitos saltos, né? Não saía para muito longe. E eu fui campeão paulista do interior vice-campeão paulista do interior de Mirim, fui campeão paulista do interior de Júnior, um ano acho que vice. Meu primeiro título foi com 8 ou 9 anos, foi a Festa do Cavalo aqui de Colina, que é muito famosa. Foi uma das primeiras provas. Com 8 anos, eu ganhei a primeira Festa do Cavalo, em 1976. Era uma prova de 1,20 m. E eu acho que 8 anos de idade. Com 8 anos, meu pai já punha a gente para saltar. Comecei com 4 e sempre
sempre ia para cima e queria. E é o que tinha, né, João? Essa prova, por exemplo, não tinha uma categoria menor, só tinha essa altura. Então tinha que saltar, né? E ou ia ou não ia, né? E a gente criança e corajoso, às vezes até demais, e queria ir, né? Não é como hoje, tem as escolas, tem as categorias de base, né? Eu acho que isso foi muito no início, mas foi assim que aconteceu. E depois, Tem uma timeline, você regula com quem de idade? Quem eram os seus juniors e seniors e, enfim, mirins da sua época que estão montando hoje em dia? aqui do interior eu não me lembro de nenhum montano que a gente disputava. Acho que a Marina Azevedo era da minha época, que é armadora hoje, era da minha idade, a gente disputou provas juntos do Campeonato Paulista do Interior, que na época era muito disputado, vinha bastante gente. Eu lembro do Geraldinho Mendonça, que era um pouquinho mais velho, Marcelo Arruda era um pouco mais velho, são criadores, né? Tem filhos aí saltando. Que O você... Doda era um pouquinho mais novo, o Doda acho que era uns 3 ou 4 anos mais novos. Quando mudava de categoria, o Doda eu saía, ele vinha na categoria. Mas eu não, essa época de Mirim, Júnior, eu não saía muito, era São Paulo mesmo, mais interior, né? A gente não ia muito a São Paulo, às vezes ia para o Campeonato Paulista, e às vezes sem condição de disputar, mas era importante estar lá e participando. Ok, e aí você chegou no Grande Prêmio, até esse momento com cavalos de criação sua, né? De iniciação do seu pai, é isso? Isso mesmo. Uma coisa curiosa, né, João, que a gente lembra, até eu estava comentando outro dia, o nosso amigo aí, companheiro de Olimpíada, o Remo Tellini, mandou um vídeo para mim e para o Luciano Drubi, o Lúcio, sobre um cavaleiro francês que está saltando sem ferradura, saltando Grande Prêmio na França, o Epayar. E Isso. ele mandou para nós porque a gente saltava sem ferradura. Eu fui bicampeão paulista de sênior do interior, sem ferradura na grama. E na prova da sexta-feira fazendo os 2 melhores tempos dentro da de Campinas. E não é porque eu queria, porque não tinha ferrador aqui. O cara vinha ferrar, perdia um ferro, tinha que esperar 30 dias. Então, às vezes, a gente deixava sem ferrar por isso. E como que era... Mudou muito, né? O esporte, os pisos, as competições. São histórias, né, que a gente vai lembrando, né? A história do Epayar é um cara que eu quero tentar chamar para conversar, um pouco para falar disso, mas porque é hoje considerado um dos maiores velocistas de prova de velocidade da Europa, é ele. Mas ele sim salta os cavalos dele sem ferradura no pé. E na mão, achei também, mas enfim. Na mão também. Mas vamos continuar falando de você. Por que você foi tentar o completo? O completo foi meio que por acaso. O Rui Leme da Fonseca, ele era diretor da BIR, o presidente na época, e veio através do meu pai na universidade, que tinha um campus maravilhoso, tem ainda, né? E tinha a criação. E a gente fazia uma vez por ano provas de saltos. Vamos tentar fazer um cross, que é uma prova de pismo rural. E a gente sempre foi, meu pai, né? Eu era muito criança ainda, começando. Fizeram um cross lá, que ficou um cross muito bonito, bem feito, com a marcenaria da universidade, teve todo apoio. Fez banquetas de paralelepípedo, com madeira, tudo bem feito, sabe? Bem ornamentado, dentro do campus. E aí ele falou, quem que vai pular pro Jabuticabal? Ninguém, não tem ninguém que faz. Não, tem que ter alguém. Aí eu fiz uns treinos lá, e com um cavalo de 1,20 m que eu tinha, com bastante sangue de inglês, e acabei fazendo. E gostei do cross. E aí um pai do nosso, o Celso Paro, e por que você não faz? Você tem chance, você pode pegar uma equipe um dia. Criou um sonho, né, na cabeça da gente, talvez, ir buscar uma equipe do Brasil. E aí na região tinha muito, eu comecei a fazer. Comecei a fazer, indo numa prova e outra, e comecei a fazer. Foi interessante que até teve uma prova em julho, ele falou, vamos fazer em Colina, vamos lá, ele me ligou. Eu falei, não, eu vou lá para ver o adestramento, porque esse negócio de adestramento é muito difícil, né? E passagem, Piaf, como é que é isso? Não é? Eu falei, não, mas não tem nada a ver, eu completo, né? O adestramento é mais básico, mais simples. Eu fui assistir, não quis ir fazer por medo. Aí na próxima prova que teve, deu certo em novembro de 1989, em Brasília eu fui fazer minha primeira prova. E já fiz na categoria intermediária e fiquei em segundo. E foi meu início no completo. Foi mais ou menos por acaso, por aí, e oportunidade. Experimentando, né? Experimentei e gostei. Qual foi a parte mais difícil da adaptação do salto para o completo? Eu acho que é o adestramento.
O adestramento é mais difícil. A gente, dentro do salto, no trabalho de plano, a gente acha que faz o adestramento preciso, mas não faz. Não tem noção o que é a precisão dentro do adestramento. Até possa fazer os movimentos corretos, né? As reuniões e tudo, os movimentos laterais, imobilidade, um cavalo submisso, mas a gente não tem a noção, é como saltar um grande prêmio, um obstáculo atrás do outro, com linhas e tudo, né? A figura dentro da reprise, fazer bem feita, correta, em linha reta, o cavaleiro sem se mexer, o cavalo submisso, isso aí é uma transição meia difícil. Mas a partir do momento que você vai fazendo, a aula ajuda muito, a gente vai tendo noção do que é, vai passando a ser gostoso. Um cavalo que seja bacana de fazer um trabalho de plano, que saiba fazer, você passa a entender os movimentos e uma figura atrás da outra, isso passa a ser bacana. E aí você parou de fazer salto, foi isso? Não, eu não parei, eu continuei. Tinha uns cavalos de salto e fui tentando. Às vezes, algum cavalo de salto eu trouxe para o completo, tentei migrar. Tentei ir à Olimpíada de Barcelona, estava pré-convocado, disputando seletivos, os cavalos meus machucaram. Isso acho que por falta de conhecimento, saber trabalhar cavalo, né? Ter instrutores de completo. Você estava preparado para Barcelona para o salto ou para o completo? Para o completo, pro completo. E foi super rápido. Eu entrei em 89 no completo, em 90 fui campeão paulista com todos os cavaleiros do Brasil, praticamente estavam na prova. Tinha um cavalo de salto, era um cavalo até de criação nossa, mas pertencia lá ao Aras Agromen, o enfeite, o Nesp, que o Agromen comprou e depois acabou mandando para mim. E esse cavalo veio a machucar, teve uma lesãozinha por trabalho, e tinha um outro cavalo meu também bacana, que também teve. Então, coisas que acho que era muito recente para até no nível desse, né? Mas no cross e no salto não tive dificuldade nenhuma no completo. Com os cavalos já experientes de salto, lógico que fiz uma escadinha gradativa durante um ano, deles terem um aprendizado, saber pular buraco, banqueta e tudo. E a gente foi com alguns amigos dando algumas dicas, mas o trabalho do dia a dia, de preparação para as provas grandes, eu acho que pode ter me demorado um pouquinho para atingir o objetivo que eu queria. Tosi, eu vou fazer a live, eu tinha estruturado ela de um jeito, mas eu vou ter que acabar mexendo na estrutura dela, porque senão eu não vou conseguir formar raciocínio. Então ela vai ficar um pouco bagunçada, mas eu acho que no final das contas vai ser produtivo. Beleza, vamos tocando. O que um cavalo precisa ter para ser um cavalo de CCE? Um cavalo de completo, ele precisa de várias categorias. Acho que é o cavalo mais difícil de se achar. Isso quando eu te falo, estou te falando de um cavalo de alto nível, né? A gente sempre pensa, hoje eu penso num cavalo pensando nos 5 estrelas. Eu penso sempre na carisma do Mark Tory. Isso, o carisma do Mark Tory. Um cavalo, o carisma, por exemplo, a história do Mark, assim, você deve conhecer, ligaram para ele foi ver o cavalo, ele olhou da cozinha do cara que estava querendo vender para ele olhou e falou, não, o cavalo é muito pequeno, não me serve. E o cara falou, não, você tem que experimentar esse cavalo. Não, é pequeno demais. Ele tinha 58. E o Mark é maior que eu, tem 84. E aí ele montou no cavalo, que parecia um barril debaixo dele, tão grosso. Ele deu 2 pulos e falou, esse cavalo me serve. Então, eu acho que isso aí cavalo, a gente tem que experimentar, né? Mas o cavalo tem que ter uma boa cabeça, né? Tem que ser um cavalo bom de cabeça, um cavalo manso, um cavalo que tenha concentração para dentro das reprises, né, de adestramento. Ele não precisa ter o melhor dos movimentos para adestramento. Isso aí a gente, com trabalho, submissão, dedicação, fazendo a equitação do adestramento bem feita, a gente evolui muito ele. Tá? Tem muita gente que vê aqueles cavalos trotando com a mão, jogando a mão lá na frente. Esse é o cavalo. Às vezes não é. Ele não tem as outras qualidades, né? E ele precisa ser um cavalo limpo hoje em dia. Saltar 1,30 m, 35 bem limpo, porque senão ele não ganha nada. E galopar. O cavalo precisa galopar. O esporte dividiu um pouquinho, né? A gente hoje tem o formato não tem mais os tipochês, as fases, aquele puro sangue puro, caiu um pouco a necessidade de um cavalo desse, né? Então, um cavalo BH mais refinado, ele cai como uma luva por completo hoje em dia. Isso falando do fenotipo do cavalo, a conformação, ele serve, tem muitos cavalos aí dentro do BH que serviriam para a prova de completo. Mas o cavalo muito limpo não é um cavalo que às vezes tem problema no cross? Não, a gente precisa de um cavalo limpo. O cavalo aprende a pular o cross.
A gente não pode ir aquele cavalo exagerado, né? Você pegar um cavalo limpo e exagerado, o exagerado é problema. Porque ele vai querer passar muito alto. A gente tem série no 5 estrelas de 1,45 m. Aquelas sebes rígidas, né? Que o cavalo não passa a mão no meio. Ela dobra um pouquinho, mas ele tem que saltar aqui. E aí esse cavalo exagerado vai ter problema. A gente tem um cavalo limpo. Limpo, mas que passe, certo? Na prova de salto eu não posso ter falta. Hoje em dia o cara que tem falta no salto, ele não consegue ganhar mais. Os cavalos estão bem limpos. E a prova é em 30 e 35, a prova de salto. Entendi. E o cavaleiro do CCE? Qual é a característica principal dele? O cavaleiro de CCE é um cavaleiro de persistência, dedicação, muita dedicação, que trabalhe bastante. Trabalhar um cavalo de completo é um pouco mais árduo do que um cavalo de salto, né? A gente tem que fazer muito hack para dar fôlego, musculatura, condição física, treinos de galope, e às vezes trabalhar 2 vezes ao dia, né? Então, a gente faz, principalmente com os cavalos novos, muito schooling, né? A gente viu as outras lives anteriores, e o pessoal, a prova de cavalo 4 anos, 5 anos, não salta muito. A gente não faz muita prova com esses cavalos novos, mas sai muito de casa fazer schooling, né? Vai na casa de um amigo, ou vai num cross de um amigo, ou nos crosses de treino que hoje tem, fazer treinos, é para evoluir esse cavalo. Faz bastante isso. E coragem, né? O cavaleiro tem que ter coragem, mas muita gente fala para ele, ser muito corajoso. Eu acho que não é corajoso. Eu acho que é uma palavra até que o Neco usou. A gente tem que ter consciência do que está fazendo e saber fazer, né? Porque o pessoal fala, você pula num buraco de 2 metros. Eu falo, se eu botar uma vara no chão dentro da pista de salto, de marcação, a 2 metros, uma vertical em 30, você vem a trote. E é obstáculo de cross, um buraco na prova de 5 estrelas, você vem a galope. Então você tem que ser preciso, tem que ter um cavalo que você sabe que salta, que ele não vai assustar com o buraco. Então não é fazer nada na loucura, né? É fazer com consciência. Tá certo. Bom, você teve essa oportunidade em Barcelona, não deu certo. Quando é que você decidiu ir para a Europa? Eu continuei, aí depois apareceu um cavalo bacana nosso aqui, o Agromix Vírus, que eu voltei a saltar prova grande com ele. Eu terminei a faculdade e fui formado no salto. Ele era um cavalo grande, em 74, 75 pesado, não era um cavalo completo, não tinha condição de fazer completo e saltava bem. E eu fui levando ele e ele entrou no salto. E eu tive um outro irmão, criação nossa também, que bem bacana, que fazia as provas de 30, 35. E eu voltei o timinho de cavalo de salto e fiquei sem cavalo de completo. Eu machuquei entre aspas, meus cavalos de completo, precisava ficar 1 ano parado, aquele negócio todo, outro 6 meses, aí vai voltando devagar. E aí Atlanta não estava nos meus planos e nem Mar del Plata não apareceu, os cavalos não tinham os cavalos, não estava competindo e fui voltando para o salto. E aí terminei a faculdade de zootecnia, que eu fiz em Uberaba de 90 a 94. E esses cavalos, lá eu parei 2 anos de competir, de 92 a 94, final de faculdade ficou mais difícil, mas nunca deixei de montar, levei cavalos para lá e montava e tudo. E aí eu voltei a fazer as provas de salto, saltei seletiva de salto para Atlanta, no salto, com esse Agromix dele, mas sem objetivo, porque ela estava começando a entrar na prova forte, fiz grande prêmio, tudo. E aí eu teve a oportunidade de eu pegar 2 cavalos do Lúcio arrendado para o Mundial de 98, a chilena e o Atômico, e foi onde que eu consegui a primeira equipe. Eu disputei meu primeiro internacional na Argentina, uma prova 4 estrelas completo, e depois fui para o Mundial de Roma. Foi a primeira vez que fui para a Europa. Cheguei de paraquedas dentro do Mundial, foi um choque enorme. Foi um choque enorme. A gente sem nunca ter visto, né, uma prova desse nível, nem assistido ao vivo e ter que pular, né, no Mundial. E a gente chegou em Roma 15 dias com os cavalos e fizemos uma preparação lá de finalzinha. Chegamos para mandar o cross, o dia que abriu o cross, que foi um dos cross mais longos que teve na história. Cross, as fases de resistência, tipo chase e tudo. E saímos para andar e saímos andando cross, a equipe era eu, Márcio Jorge, Carlos Paro e André Paro. E chefe de equipe, o Coronel Franco Pontes, saudoso, o Forlando Facada foi nosso técnico de adestramento, o Coronel Círio Rivaldo, o veterinário. E antes saímos para andar o cross, todo mundo falando, não sei o quê. Depois da primeira combinação, quarto e quinto obstáculo, ninguém falava mais nada, todo mundo mudo.
E foi andando. Aí foi engraçado, que eu lembro como se fosse hoje. Chegando assim, no último obstáculo, era uma mesa com arco, tinha uns queijos enormes, parmesão, umas caixas de uva. Nós estamos chegando assim, o Mark Todd estava na nossa frente, ele vira para um outro amigo dele da Nova Zelândia e fala, pô, eu acho que é o 4 estrelas, que na época era 4 estrelas, mais forte aí dos últimos 10 anos. Na nossa frente, o cara vira e fala isso aí. Cada um nem pegou uma uva, não pegou, que era um coquetel de final ali para os cavaleiros. Pegou e cada um foi para o seu canto, para a cocheira, e mudo, ninguém falava nada. Eu saí falando, o que eu vim fazer aqui? Né? O que eu vim fazer? Não, isso aqui não tem cabimento, isso aqui é uma casa atrás da outra. E aí você vai andando cross, que a gente começa a andar na quarta-feira. Você tá me escutando? Deu uma travada? Alô? Olá, pera, deixa eu ver. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Você acha que deu uma travada aí? Não, acontece. Você saiu falando o que você veio fazer aqui, e aí? E aí foi cada um para a cocheira, e a gente vai, começa a conversar, vai pro hotel, aquele negócio todo, né? Todo mundo impressionado. E depois nós fomos andando, né? O cross, todo dia anda cedo à tarde, para ir familiarizando as combinações que vai fazer. E aí parece que os obstáculos vão abaixando um pouco, né? A gente vai pegando mais coragem. E graças a Deus todo mundo foi bem, foi um puta resultado para o Brasil, para a gente. Mas esse foi meu primeiro vez que eu fui à Europa e foi um choque grande. Foi quando o Rodrigo foi campeão mundial, estava toda a equipe lá, a gente assistiu e foi bacana. Foi ver Thierry Pommel ser medalha de prata no Mundial, um ex-cavaleiro de completo, disputou a Olimpíada de completo pela França e foi depois fazer salto, né? Como outros aí também fizeram esse caminho. E foi um super campeonato, foi bacana. Então, desculpa a total ignorância, mas você consegue explicar pra gente o que é o steeplechase e o que são essas fases do cross? Antigamente, né, como o esporte veio do exército, da armas, esporte de armas chamava, o completo chamava esporte de armas, alguma coisa desse sentido, era a prova de armas que eles falavam dos cavalos. E era preparação de cavalo para ir para a guerra. Então, os caras, isso aí surgiu o esporte. Então, você imagina o que deviam fazer com os cavalos antigamente, né, antes de ter o esporte. E o completo era baseado em 3 dias, por isso que é 3 days event, prova de 3 dias. Primeiro dia o adestramento. O segundo dia, a gente tinha as fases A, B, C e D. A fase A era uma fase de trote para aquecimento, que ela ia de 6 km a 10 km trotando. Tá. Isso seria também dependendo do nível da prova, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas e 4 estrelas. Isso não era o steeplechase, isso é como era antes. Isso, como era antes, né? A fase A era só o trote. Você aquecer para o steeplechase. E você tinha que trotar 220 metros por minuto. E ela variava, dependendo do nível de prova, do organizador, de 6 a 10 quilômetros. Você chegava da fase A, você chegava na partida do steeplechase. Você tinha 1 minuto para largar para o steeple. O steeple era uma raia de corrida de cavalo, como a gente vê hoje, com sebes irlandesas, a 1,40. Então, ela tinha de 80 ao 1,10 m de obstáculo fixo e depois mais sebe. Vegetação verde ou que eles cortavam e colocavam a 1,40. Ali a gente tinha que fazer essa volta, que ela era de 1.600 a 3.000 metros, dependendo do nível de prova, grau de dificuldade, né? A 690 metros por minuto. Você terminava, isso aí, se você não fizesse, era refúgio, perdia ponto, queda, perdia ponto na época, e se estourasse o tempo, fizesse mais lento do que teria que fazer, você ia tomando penalidade. A chegada do steeplechase, você abria a sua fase C, que era outra fase de trote, desaceleração, que eles chamavam. A gente tinha de 4 a 6 quilômetros trotando nessa fase C. Também a 220 metros por minuto. Tinha gente que chegava do steeple, galopando, diminuindo, por um pouco a passo, depois trotava. O interessante era fazer dentro daquele tempo determinado, que daria 220 metros por minuto. Você chegava da fase C, você teria, a partir do momento que você chegava, você teria 10 minutos para largar para o cross. E você não tinha aquecimento, não tinha nada. Você montava no cavalo antes de largar, dava um trotinho, um galopinho e largava. Não tinha um salto, não tinha nada nessa época. Porque você já tinha saltado no steeplechase. E o steeplechase servia para abrir os cavalos, botar o cavalo para frente, né? Isso que eles diziam. E se você chegasse
com 12 minutos para a sua largada, você teria os seus 12. Se você chegasse atrasado da fase ABC, eles manteriam os 10, que é para o cavalo descansar, tirava a sela, molhava, água gelada, não sei o quê, papapá, tinha todo esse processo. A gente ali era o bastidor com quem já foi e passava informação, como é que estava o cross, que o cross é um por vez que larga, né? Dependendo da prova, de 2 em 2 minutos ou de 4 em 4 minutos nas provas mais fortes. Então, é ali uma prova de equipe, que as equipes, né, técnico, o cavaleiro que foi primeiro passa informação para o segundo, e aí a gente largava para o cross depois desses 10 minutos. E depois de um certo tempo, eu acho que, não sei se foi Atenas, se não me engano, foi a primeira prova que não tinha mais steeplechase. Foi a primeira Olimpíada, foi uma prova teste. Ele foi tirado, eu acho que o steeplechase é um esporte que aí a gente precisava de muito cavalo de sangue inglês, né, para aguentar isso tudo e galopar. E foi entrando um pouco mais de Armin Blood a partir de 2004, Atenas. E acho que foi bom para o esporte, foi uma evolução bacana. Era muito desgastante para os cavalos, para preparar esses cavalos para esse tipo de prova. Os cavalos ficavam muito judiados, assim, de dor muscular, né, para o terceiro dia, prova de salto. E lesões também apareciam. E os cavalos competiam muito menos, João. A gente conseguia fazer 2 provas completas por ano. Fazia 1 ou 2 de preparação para essas, os cavalos mais velhos, e uma no primeiro semestre e uma no segundo. Hoje em dia, a gente consegue competir mais os cavalos. Maravilha. Mas você foi morar na Europa. Calma, uma pergunta que eu acho que eu não fiz ainda. Quando você decidiu virar profissional, cavaleiro profissional? Você se considera hoje cavaleiro? Você trabalha, você tem várias frentes, que você tem a nutrição, você tem a criação, mas você se considera hoje um cavaleiro profissional? É a sua principal função? Eu divido um pouco hoje em dia montar e eu trabalhar na empresa, né? A gente tem uma empresa de nutrição animal Agromix em Jaboticabal, que começou através do meu pai pelas pesquisas deles e tudo. A empresa vai fazer 36 anos esse ano de 2020 e faz rações para alimentação de todos os animais, de pets, grande porte, pequeno porte, pássaros e enfim. E então eu monto 3, 4 cavalos, 2 cavalos por dia de manhã. Eu começo cedo, bem cedo, 6h30, 6:45 estou montando. E depois eu vou para a empresa e passo o dia todo na empresa. Às vezes chego mais tarde aqui, 6h30, 7 horas, tento fazer alguma coisa de preparo físico. Eu voltei em 2014 da Europa, porque eu passei 10 anos. Eu faço isso, é um negócio da família que eu ajudei a criar no passado, antes de ir para a Europa. Trabalhei muito nisso. E é uma maneira que eu desenvolvi para tentar, a gente sabe, né? A gente precisa de meios para fazer esse esporte nosso que não é barato. Então, no interior não tem tantos alunos, tantos proprietários como nos grandes centros. Foi uma maneira que eu encontrei, né, de dedicar ao esporte a ter um trabalho paralelo, e desenvolver esse trabalho para ter recursos para poder me manter no esporte e em alto nível. Mas isso há 20 anos atrás não era opção. Você decidiu ser profissional do mundo do cavalo e foi para a Europa montar, não é isso? Eu fui para a Europa em 2000, eu fui técnico do Brasil em 2003, de concurso completo no Pan-Americano. E aí, para 2004, a confederação, na época, decidiu me manter na equipe técnica para ser uma ponte entre os cavaleiros, tratadores, veterinário e técnico. O técnico veterinário era um inglês, era o Ian Stark, o escocês, tem 4 medalhas olímpicas e tudo. Foi uma grande passagem para o Brasil. Esse cara está aqui, o cara é fantástico, a gente aprendeu muito com ele, o grupo. E de lá eu tive que me dedicar 30 dias em Belo Horizonte, junto com a equipe, que a gente ficou concentrado, fui lá na Júnior Rabelo, e depois mais 40 dias na casa desse cara e mais 30 dias em Atenas. A gente foi para lá, foi com antecedência. E eu falei com meu irmão, meu pai, eu vou ficar um tempo fora, vou tentar ficar até o final do ano na Europa. Rodar um pouco prova, ficar baseado com alguém lá, né? A gente trocar informação, não sei o quê. E de lá eu fui para a Bélgica, para o François Mathieu. O Vitor Teixeira me arrumou lá com a Cláudia, um esquema lá com o François e Cláudia. Fiquei uns 4, 5 meses. E final do ano o Rodrigo me chamou para trabalhar para eles. Até eu ia vir embora para o Brasil, passar Natal, Ano Novo, não sabia se voltava lá para a Cláudia. A Cláudia queria que eu continuasse. Eu tinha a empresa aqui, né? Aí o Rodrigo me chamou para ajudar no inverno. O Cássio estava de férias, o Cássio Rivetti, que trabalhava já para ele. E eu aceitei, falei, fiquei um pouco cavalo de comércio, vou um pouco para uma cocheira de um cavaleiro top do mundo, né? Vi o que é o dia a dia.
E de lá, o Neco tinha uns cavalos jovens, cavalos de proprietário, ele pediu para me ficar, a gente acabei ficando 2 anos. Então foi quando eu decidi ir para lá. Eu tinha passado já uns 3 meses com o Neco. Depois do Mundial, eu fui para a Inglaterra e para o Neco. Fiquei uns 5 meses, 98, 99. E sempre tive vontade de voltar. E essa vez deu essa oportunidade e fui ficando. Fui ficando, sem programa ter que queria ficar, não sei o quê. Fiquei no Neco e ali eu virei um pouco profissional. Foi acho que meu PhD, meu doutorado em ver, aprender, né? Não competia muito cavalo novo. Segundo ano eu competi bastante. Fiz bastante concurso de internacional de 1 e 2 estrelas de salto. Aí era só salto ali com o Neco. E já tinha um pouco mais de idade, ajudava um pouco em aula com a meninada que vinha fazer cursos e tudo. Ele viajava, eu assumia. Foi uma época muito bacana, aprendi muito. Não me arrependo, não. Acho que foi uma das épocas que eu aprendi mais, foi ali do lado deles. Bernardo estava lá, o Doda passou um ano depois. Aí eu saí e me baseei próximo em Lupoém, lá no Aras, que era o antigo Aras que eles se basearam, e fiquei mais 4 anos. E depois voltava ali com eles algumas vezes, o Neco me chamava, montava cavalos jovens e fui fazendo muito ciclo clássico de cavalos jovens. E daí teve a oportunidade de montar um cavalo de completo num brasileiro. Eu trouxe uma égua minha do Brasil que estava aqui com um amigo, levei para lá, levei para lá. E comecei a voltar ao completo em 2007, 2008, alguma coisa assim. E aí eu fui à Olimpíada, foi minha primeira Olimpíada que eu voltei, que foi Hong Kong, né? Foi a Olimpíada de Beijing. E fui ficando, aí fui para a Inglaterra, a próxima Olimpíada era Londres. Comecei mais para a Inglaterra, comecei a conhecer as provas nacionais que pareciam internacionais, muita gente. Falei, a próxima Olimpíada no Brasil, estava com 2 cavalos bacanas. E resolvi me transferir para a Inglaterra. Aí passei mais 4 anos na Inglaterra. E lá eu era profissional, vivia do esporte, montava cavalos para os outros, pouca coisa de comércio. E a gente sempre querendo competir, né? Salto. Desculpa, não te escutei. Aí, de novo, focado no salto ou focado no completo? Eu estou um pouco confuso, porque a sua vida parece que ela foi o tempo todo cruzando o salto completo, era um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Na Bélgica eu fazia os dois, tanto o salto como o completo. Tinha muitos conhecidos na Bélgica, e eu reiniciei no completo lá, já com 2 cavalos de alto nível, mas mantive meus proprietários de salto que eu tinha lá, cavalos novos, né? Dava umas 12 aulas por semana, tudo para pessoal de salto. E ali eu tinha salto. Mas era cavalos novos, não tinha nada de cavalo de pular, mas depois que eu saí do Neco, cavalo provas mais fortes. E com esses 2 cavalos que surgiram para mim de completo, em 2007, 2008, eu voltei ao completo. Quando eu voltei vim para a Inglaterra, aí era só completo. Era só completo. Eu acho que ir para para outro é a oportunidade de ter o cavalo, né? A gente monta um cavalo e fala, esse cavalo acho que dá para fazer completo, esse cavalo não faz, esse é mais salto, tem muita qualidade no salto, o cavalo pode ter força, e como eu falei, é muito respeituoso e salta muito forte quando vê um obstáculo fixo. Então eu direcionava para o salto, né? Então eu fazia os dois. E a gente tem aí hoje o Mike Young, né, que é bicampeão olímpico, campeão mundial, ele faz completo, está na equipe da Alemanha, entre os 10 da Alemanha, fez Copa de Nação ano passado pela equipe da Alemanha de salto, né? Copa do Mundo. Então, eu acho que não tem problema de fazer as duas. Cavalos diferentes, lógico, mas fazer as duas modalidades. E eu vejo para cavalo novo de salto, para a formação dele, você fazer um ano aí na base de 4 anos, 5 anos, um pouco de escuro, até provas pequenas de completo, só vai ser importante para a formação dele. O cavalo pular um buraquinho, subir uma banqueta, descer uma banqueta, galopar em desnível, a nível, né? Isso é importante para um cavalo para a formação. Você quer vender para um amador, o cavalo não olha nada, não assusta. Ou você vai saltar um grande prêmio. O grande prêmio hoje na Europa é pista de grama, tem rio, tem fosso, né? De naturais mesmo, com água dentro. Então a gente faz parte da formação do cavalo. Acho que é importante. Não atrapalha, só agrega, né? Entendi. A gente tem no Brasil hoje alguns cavaleiros no salto que migraram do salto do completo para o salto. Tem o Artemus, tem o Remo, tem o próprio Marins. Por que você acha que... O Marins eu acho que veio também do salto, foi para o completo com a vontade de talvez pegar uma equipe, alguma coisa, vendo o pessoal lá fazer. Tem o Lourenço Vieira, tem a André Giovannini, temos vários aí, né? O Juninho Gouveia.
bons cavaleiros no salto hoje que vieram do completo. Por que você acha que isso acontece muito? Por que você acha que tem essa migração? Eu acho por causa de mercado, né? A partir do momento que ele passa a se profissionalizar, nós temos muito mais mercado hoje no salto, e isso é a questão de sobrevivência. A pessoa passa a migrar onde ele vai ter mais recursos. Então, como é um esporte muito pequeno no Brasil, a pessoa acaba querendo, por tentar ganhar um pouco mais de dinheiro e tudo, e migrando para o salto. Inicia fazendo os dois, né, no largo completo, ele já tem uma base ali, mas na hora que ele começar a ter um espaço dentro do salto, ele vai migrando para o salto e acaba ficando só no salto. É uma pena. Uma pergunta meio capciosa, mas você se considera um cavaleiro melhor de salto ou melhor de completo? Eu atingi condições melhores no completo, resultados melhores no completo, bem melhores no completo. Só que eu acho que eu investi muito mais no completo que no salto. Eu poderia ter, depois dessa passagem minha pela Europa, ali em 2006, 2007, depois do NEC, se eu tivesse ficado no salto, eu acho que eu poderia ter tido alguns bons resultados também. Mas a gente depende de cavalo, recursos, acho que tudo na vida é momento, né? O que passa, o bonde passa na frente da gente, a gente pula dentro ou não, e essa passou do completo, eu voltei a fazer e deixei um pouco o salto de lado. Entendi. Agora são umas perguntas um pouco mais clássicas e que eu tenho feito em todas as lives. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira? O momento mais marcante eu consideraria dois momentos. Um foi no Pan-Americano do Winnipeg, quando foi minha primeira medalha pan-americana. A gente foi medalha de prata e eu fui com um cavalo emprestado do Artemus. O Artemus tinha 2 cavalos. O meu cavalo, uma semana antes de embarcar nos últimos treinos, os veterinários ficaram meio em dúvida com ele. Eu não tinha dúvida, mas era meu sentimento, né? E isso aí a gente tem que respeitar. E aí me ofereceram o cavalo do Artemus, o segundo cavalo dele, se eu iria. A gente querendo ir, né? Até bacana em vez de botar um outro conjunto, eles pensando em mim ainda, né? E eu aceitei, a gente tinha um técnico inglês que vinha para passar uma semana e ia nos ajudar só no Pan-Americano, lá mais uma semana. E eu fui com o cavalo sem fazer uma prova. E aquela época era completo, com as fases, tipo o chase e tudo. O primeiro treino de cross que eu fiz não foi bom, o técnico me ajudou bastante o inglês, aí falou, não, vamos para o salto primeiro, pra você pegar confiança, você no cavalo. Aí a gente voltou, a gente ficou concentrado na Universidade do Cavalo. Saímos sem confiança total daqui. E pulando baixinho, metrinho, e para pular um Pan-Americano, que naquela época eram 4 estrelas de hoje. E foi um sucesso, foi um sucesso. O cavalo dentro do cross no Pan-Americano, parecia que a gente tinha um conjunto de anos. Eu fiz um resultado com eles que o Artemis nunca tinha feito. Eu acho que é coisa de Deus, né, divina, da gente, força de vontade, querer, aquela ganância de estar, né, e foi um espetáculo. Foi o segundo resultado da equipe. O Artemis foi o primeiro, com o Avalon, e eu com esse cavalo. Isso foi muito marcante para mim. E a segunda vez foi a Olimpíada. Minha primeira Olimpíada. Eu fui a Sydney, né? Como na equipe de Sydney. Lá no final, a gente foi obrigado a ficar 14 dias sem montar os cavalos, voltar para o Brasil da Europa. Os cavalos foram, tratador montando, veterinário. Cheguei lá, meu cavalo estava com uma pequena lesão. Acabei não pulando. E fui voltar à Olimpíada de Beijing, que foi em Hong Kong. E lá foi uma super Olimpíada. Foi muito bom, fiz um cross difícil. E naquela época, 2 passagens de salto fizeram nas 2 passagens. Chegaram só 4 conjuntos. E ali, depois, eu fui para a final, fizeram na final. Me marcou muito, né? Porque eu vi que é possível. Eu falei um pouquinho melhor no adestramento e com a cabeça de vir para ganhar, né? A gente é possível. O brasileiro pode vir ganhar uma medalha um dia na Olimpíada. Isso aí é uma coisa que me marcou muito. Eu fiquei ali com o nó na garganta, depois de fazer 2 zeros no salto, um cross fantástico. Senti aquilo ali, né? Aquilo ali que me motivou. Esse cavalo era um cavalo brasileiro, puro sangue jovem, super rock, de um proprietário brasileiro, que infelizmente um ano depois ele veio falecer por uma cólica lá na Europa. Mas era um cavalo que para a próxima Olimpíada eu acho que ia fazer um super resultado. Então eu acho que foi 2 momentos que me marcaram muito na carreira. E qual foi o momento mais difícil da carreira? O momento mais difícil, eu acho que quando a gente perde um grande cavalo, como
como esse cavalo tinha um cavalo de salto muito nosso, de 7 para 8 anos, saltava muito cavalo de salto, na modalidade de salto, do hipismo salto, que eu perdi também. E esse cavalo Super Rock, isso aí acho que a gente perde o chão, né? Que é um esporte que é o conjunto, não é só o cavaleiro. E então a gente aprende, né? Toma umas rasteiras da vida que você acha que você, depois de um resultado desse na Olimpíada, você acha que você pode ganhar o mundo e o destino vem, te tira em 2 horas, te tira o chão e te mostra que você tem que começar tudo de novo. Isso aí é uma coisa que me marcou muito, de nunca desistir, que você pode chegar de novo. Mas a marca ensina muita coisa pra gente. Bom, como você é um cara que passeou aí nas duas modalidades, eu vou dobrar as perguntas para você nas questões dos cavalos. Então eu queria que você falasse um cavalo, um cavalo da sua vida até hoje, né? Do completo, e o cavalo da sua vida até hoje do salto. E eu vou tentar ir trazendo essas perguntas, sempre abordando as duas modalidades, um pouco porque a gente também tem um público das duas modalidades assistindo. Então, quem foi o cavalo da sua vida no completo? O cavalo da minha vida no completo, eu acho que foi o Super Rock. Eu acho que foi um resultado que eu fiz na Olimpíada, apesar de não ter ganhado nenhuma medalha, mas foi um cavalo fantástico. Eu fiz Somir com ele na Europa. Qual é a história que veio do super... Brasil? Esse cavalo ele foi iniciado em Belo Horizonte pelo Raul Senna, um cavaleiro super jovem. O pai dele era envolvido com esporte em Minas, depois passou a ser até o diretor da CBH. Foi uns anos de ouro que nós tivemos dentro do concurso completo no Brasil, com o Roberto Senna. E ele era aluno do André Giovannini, ex-cavaleiro de completo, né? Medalha de bronze individual em Mar del Plata. E ele chegou aí para a Olimpíada de Atenas com esse cavalo, fez o Pan-Americano com 7 anos e Atenas com 8. E depois o cavalo ficou na Europa, ficou indo e voltando, e o cavalo ficou lá para vender, não vendeu, passou um ano na Suécia, e eu lá, e eles me ligaram um dia, o cavalo estava na Suécia para vender, não vendia, se eu não queria pegar o cavalo. Eu falei, pego, eles queriam um valor alto, e eu falei, ó, seu cavalo tem que competir, rodar um ano para a gente poder vender, o cavalo está parado, o pessoal não sabe se teve lesão, não teve. E eles me mandaram o cavalo, eu voltei a trabalhar, comecei a competir, e o Roberto, que era o pai do Raul, falou, Marcelo, eu dei o dinheiro do valor do cavalo para o Raul, o cavalo é meu, não tem a pressa de vender. Eu quero ver quero ver o cavalo em outra Olimpíada. Vamos fazer o projeto olímpico. E aí isso eu recebi em 2007, na época do Pan-Americano aqui do Rio. Foi meio em cima, a comissão técnica não deixou eu disputar as seletivas, me forçou a fazer uma prova muito recente, eu para poupar o cavalo. Eu achava que era muito cedo, ele estava sem condição física, eu falei que não daria e não fui. Eu falei, eu tenho um diamante na minha mão, eu não vou explodir ele por causa de uma prova em 45 dias. Acabei não indo, me foquei e no ano seguinte a gente foi para a Olimpíada. E eu fui assumir, que foi minha qualificação, tinha conseguido já uma qualificação em Portugal, fui assumir uma prova super importante na Europa de 4 estrelas. Fui 13º, administrando um pouco, porque tinha que mostrar resultado, né, para estar na equipe. E esse cavalo era um pro sangue brasileiro, muito, muito bacana. Limpo, tinha o equilíbrio um pouquinho debruçado, mas era muito limpo. Se você pudesse montar qualquer cavalo do planeta hoje, que cavalo seria esse? De completo ou de salto? A escolha é sua. Eu acho que Pode ser um de cada, se você preferir. Eu acho que de salto, o Vitiki do Yuri, que eu acho que é fantástico, bárbaro, a história dele motiva a gente. É um cavalo que deve ter um coração, uma força. E eu me inspirei nesse cavalo aí, o Super Rock me lembra, né? Acho que ele teve esse problema um ano atrás e está superado, está aí competindo. E do completo? O do completo, eu acho que o Sun, o cavalo do Mike Young. Tá ótimo. Queria só dar um alô para o André Giovannini. O André Giovannini está assistindo a gente e ele está fugindo de mim, que eu já falei que era fazer uma live com ele, ele some, desaparece. Fala que não quer. Então, André, está agora intimado ao vivo a participar e fazer uma live com a gente. Mas continuando, e se você pudesse montar um cavalo da história, que cavalo seria esse? Um cavalo da história. Eu acho que Milton. E do completo? Completo. Carisma. Carisma, Bertolli. Tá.
Se você pudesse refazer uma prova que você fez, que prova seria essa? Reviver essa prova. Não sei se refazer porque foi ruim ou porque foi boa, aí a escolha é sua. Mas você pode refazer uma prova. Eu acho que o último Pan-Americano, Lima. Por quê? Eu acho que, eu não sei o porquê, mas eu tive nos 3 dias de competição, eu tive momentos que, não sei se não era o meu Pan, mas é um cavalo super jovem, o Starbucks, e é um cavalo que a gente saiu em terceiro, no adestramento, podia ter saído em primeiro, por 2 errinhos, acho que por ele ser um pouco jovem também. E o momento que a gente chegou no PAN foi um momento um pouco conturbado e isso aí tudo, o ar estava um pouco meio pesado. No cross eu peguei uma bandeira, que tem uma regra nova de bandeira, se o cavalo bate na bandeira e ele passa a mão por fora da bandeira, a gente toma uma penalização de 15 pontos no cross. E tive uma falta no salto, numa linha que não era para acontecer no muro, que não tinha como o cavalo bater, e eu cheguei um pouquinho próximo de dar um toque. Então, nos 3 disciplinas, eu tive detalhezinhos que me tiraram uma medalha individual. Eu acho que é uma prova que está recente, está na minha cabeça ainda, e eu acho que isso aí a gente aprende com a derrota também, né? Então, às vezes, mais do que uma vitória. Vamos ver se para a próxima a gente acerta os 3 dias. Boa. Um Dream Team. Time dos sonhos do Brasil, da história pro completo, não pro salto. Eu acho que o Dream Team, para a história do completo, a gente teve grandes cavaleiros, uma modalidade que teve um giro de cavaleiros muito grande. Eu começaria com Artemus, Carlos Paro, André Giovannini, o Márcio Jorge e eu na reserva. Muito bom. Tosi, explica pra gente um pouquinho a rotina dos cavalos de alto nível de completo. Os cavalos de completo hoje, depois de ter passado alguns anos na Europa, Inglaterra, né, principalmente na Inglaterra para trabalhar com completo, a gente trabalha os cavalos praticamente 6 dias por semana, como no salto, teoricamente. Esses cavalos fazem uns 2 dias por semana de hack, que a gente chama que é um exterior aqui no Brasil, né? Preferencialmente, se tiver morro, a gente gosta de trabalhar muito no morro, para dar condição musculatura, condição física. Então, morro acima é trote, morro abaixo é a passo, e bastante 45, 50, 1 hora de hack. Um dia de adestramento, talvez 2, dependendo da semana. Um dia de galope, os cavalos têm que galopar. O cavalo que não galopa, o cavalo vai ter lesão. Então, o cavalo tem que estar preparado. A gente tem que preparar a musculatura, ligamento, tendão, para o esforço. Lógico que você não vai galopar para arrebentar seu cavalo, mas aquele trabalho de fôlego, de galope, tem que ser feito semanalmente. E saltar uma vez por semana. Então, esse saltar uma vez ou 2 por semana e adestramento uma vez ou 2 depende da necessidade do cavalo, proximidade do concurso. Né? Então, você vai fazendo o seu plano. Agora, o hack e o galope seriam 2 vezes, pelo menos no meu plano de trabalho, seriam 2 vezes hack e 1 vez de galope. E um descanso são 4 dias. Um treino de galope, mais ou menos quanto? O galope, João, você faria um trote de 10 a 15 minutos para aquecer o cavalo, passe e trote. E você tem 2 tipos de galope, que seria morro acima, que é o interval training, que você galopa um pouco mais rápido, você faz 1 minuto, 1 minuto e meio de galope forte. Aí você pode variar de 2 galopes, 3 ou 4 galopes dessa maneira. E a velocidade também vai aumentando conforme a proximidade do concurso que você vai disputar, o concurso maior. Ou você faz um galope mais lento, mas ele mais prolongado no plano, um galope de 3 minutos, então você faz 2 laços, com um intervalo de 2 a 3 minutos de passo entre um galope e outro. Então a gente faz o aquecimento a trote, 10 a 15 minutos. Eu gosto de fazer, eu acho que é importante para a musculatura e todo, para o cardio do cavalo. Aí a gente faria o primeiro galope de 3 a 4 minutos, 2 a 3 de passo, 3 a 4 minutos de galope, passo de novo, 2 ou 3, mais 4 de 3 a 4 de galope, termina o galope, mais uns 5 de trote. E esse galope, conforme nós vamos aumentando, as semanas vão aproximando de um concurso 5 estrelas, a gente pode ir aumentando também. Eu gosto de intercalar um galope desse, que é no plano, mais longo, com o galope de morro. Então, eu vou aumentando. Semana a semana,
Para a Olimpíada de Londres, por exemplo, tinha um cavalo grande. O último galope de intervalo, eu fiz 3 galopes de 10 minutos com ele. Ele galopou 30 minutos. Só que foi a 350 metros por minuto, um galopinho. Mas isso aí eu acho que põe resistência nos cavalos e ajuda muito para essa resistência. E no outro galope eu fazia no morro, que era o galope rápido. Então eu intercalava. E a gente vai diminuindo esse intervalo do galope. Em vez de ser semanal, ele passa a ser a cada 4 dias ou a cada 5 dias você faz um galope. Porque esse cavalo que faz a prova grande, ele já está praticamente pronto no salto, no adestramento, não tem que saltar muito, o adestramento dele é só manter, né? Então a gente dá mais ênfase para o trabalho de plano, desculpa, para o trabalho de fitness. Maravilha. Aí eu vou fazer mais uma pergunta e aí eu vou encerrar essa live para abrir a outra, para eu poder entrar aí nos tópicos, temas que são um pouco mais abrangentes e aí a gente vai até onde precisar ir. Qual a idade que os cavalos de completo chegam na maturidade? É a mesma coisa do salto? É mais ou menos a mesma coisa. 8, 9 anos, 10 anos, é por aí. É a mesma coisa. E eles duram tanto quanto? Hoje em dia, sim. Hoje em dia estão durando. Como a gente tirou as fases A, B e C do cross, os cavalos estão durando mais, os cavalos passaram a valer mais, porque antigamente era difícil ter um cavalo 2 anos no circuito sem ter uma lesão. Tendão, ligamento, aí ficava um ano parado, às vezes reincidia, né? A gente sabe como é que é lesões. E hoje os cavalos estão durando mais, estão saltando mais provas, então o valor do cavalo subiu e a longevidade do cavalo no esporte também aumentou. Bom, a gente tem 4 minutos, dá para fazer mais uma pergunta ainda antes de a gente acabar. Qual foi a prova mais difícil que você saltou? A prova mais difícil que eu saltei, eu acho que foi Burghley, na Inglaterra, o Cinque Strait de Burghley, que é considerada a maior prova de obstáculos individuais do mundo. Nós Não temos... Vou usar a palavra insano, mas não é insano, às vezes. Eu morei na Nova Zelândia um tempo e tive numa pista de cross lá. Cara, é um negócio que dá a impressão que você tem que você vai morrer. É que eu te falei, né? O negócio do buraco no começo da live é mais impressionante do que isso aí. Você vai se adaptando. É que nem você pular um percurso do 1,60 m. Imagina você com um cavalo no 1,60 m dentro de uma linha entre 2 óculos, 5 lances curtos, 5 lances longos. Ali você tem que ser preciso, tem que estar tudo natural. É a mesma coisa no cross. O cavalo na vara do salto, a vara sai voando. Se o cavalo dá uma ajoelhada no completo, sai o cavalo voando, sai coração, sai tripa, sai tudo. Sem dúvida, você tem que ser preciso, o cavalo tem que estar bem treinado, um cavalo experiente, fazer o cavalo com calma. Eu acho que isso é importante para o cavaleiro aprender o completo, ensina muito isso, você ter paciência e saber que o cavalo tem o tempo para ele subir. Você não pode subir ele, não pode apressar, não pode correr. Às vezes o cavalo novo, a gente sai para um cross e sai para estourar o tempo. A gente está fazendo o cavalo, está amadurecendo, ele tem que ler os obstáculos. Ele tem que ver o que ele está fazendo. Não é chegar lá e passar de sopetão uma combinação, não. Ele tem que ler, entender para isso, para o futuro dele. Ele tem consciência, só que ele enfrentar um obstáculo desse tamanho que a gente está conversando, ele ter maturidade, ter tranquilidade de saltar. Tivemos aí alguns acidentes feios no cross, alguns graves, né, que foi noticiado pela mídia, e outros menos graves, mas tão assustadores quanto, e a gente não vai conseguir falar disso porque falta 1 minuto para acabar a live. Então eu vou encerrar ela, a gente abre outra. A gente volta na outra live. Beleza. Já, já. Show.